Ainda de pé, eu convido a você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 38. Graças a Deus, versículo 3 ao 5. Isaías 38, do 3 ao 5. Graças a Deus, a palavra de Deus diz assim: E disse Ezequias: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então vem a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Pode sentar, por favor? Vou ter que reforçar aqui aquilo que o irmão Everton falou, que eu quero pedir para você interagir comigo nessa palavra. Porque quando você diz amém, você está dizendo assim seja, eu recebo, eu quero. E às vezes a gente ouve a palavra, como o irmão Everton falou, que hoje à noite seria um divisor de águas, um marco na nossa vida. Nós temos que dizer amém, assim seja, eu quero, eu recebo, eu desejo. Amém? Glória a Deus. Porque o nosso tema hoje é o seguinte, está ali no telão. Parece o fim, mas existe uma saída. Parece o fim, mas existe uma saída. É o nosso tema nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite e algumas circunstâncias você está enfrentando. Algumas coisas que você está enfrentando e você está pensando, está dando tudo errado. Eu perdi a esperança, não há mais esperança na minha vida, eu não vejo saída, eu não vejo uma porta se abrindo na minha frente, eu não encontro solução. Mas essa noite eu quero trazer uma palavra de Deus, um bálsamo de Deus para a tua vida nessa noite. Que independente de como você chegou aqui, talvez achando que não há mais saída, que não há mais solução, independente da área que seja, porque mesmo servindo a Deus, nós enfrentamos dificuldades. O caminho de Deus é perfeito. Amém? O caminho de Deus é perfeito. Mas a gente encontra barreiras. Quando a gente está no caminho do Senhor, é melhor ainda. Porque mesmo existindo essas barreiras, mesmo tendo as barreiras, o Senhor Deus, Ele mesmo nos ajuda a transpor as barreiras. E quando você está no caminho de Deus, Deus sempre tem uma direção para nós. Por isso eu reforço, há uma saída. Existe uma saída. Sempre nos caminhos do Senhor há uma direção, há um destino profético. E nada vai nos deter de viver os planos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nesta noite eu quero compartilhar com você. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei nada, eu não sei quais foram as palavras que talvez você ouviu, palavras proferidas para você, contra você, a teu respeito. Eu não sei talvez qual foi o diagnóstico que você recebeu esta semana, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem uma saída. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. E de repente você se depara com esses versículos que eu acabei de ler. Você pensa, irmão Ezequias chorando, virou para a parede, chorou, derramou suas lágrimas. Mas o que está acontecendo? Eu quero fazer bem rápido aqui um pano de fundo para a gente entender um pouco mais dessa história desse homem, Ezequias, que está chorando. O texto se refere aqui então a Ezequias, o rei Ezequias, que ele promoveu, podemos dizer assim, uma reforma, promoveu um avivamento na nação.
Porque os reis que antecederam Ezequias, você vai ler ali no livro de 2 Reis, você vai encontrar muitos reis, muitos nomes ali. E sempre vai ter uma frase ali que vai definir o tempo de reinado de cada um deles. E você vai encontrar também, além do tempo que define ali o reinado, vai encontrar de vez em quando algumas frases que vai dizer assim: e fizeram o que o Senhor reprova. De vez em quando ali na tua leitura, tu vai achar um que deu uma acertada. Fez uma coisinha ou que outra boa. Aí vai dizer lá assim, ó: mas não cumpriu tudo que o Senhor havia determinado. Até então chegar Ezequias. E quando Ezequias chega para tomar o seu posto de rei, então ele promove um avivamento nessa nação, porque ele acaba com a idolatria. A Bíblia vai dizer que ele entrou lá e quebrou os postes ídolos. E ele, como um bom líder, ele chama o povo novamente para adorar a Deus, para buscar a Deus. Ele promove um concerto, ele trouxe o povo para adorar ao Senhor, acabou com a idolatria. E está tudo indo muito bem. Só que, mais ou menos 16 anos depois, ali a gente lê 14, 14º ano, você vai ler lá em Reis. Quando estava tudo indo muito bem na vida de Ezequias, de repente aparece Senaqueribe. E Senaqueribe, ele vem, aparece trazendo horror, apavorando. Ele vem trazer confusão, ele vem para apavorar a vida de Ezequias, ele vem para trocar horror mesmo na nação de Israel. E a gente já vai falar sobre isso no primeiro ponto. E quando Ezequias enfrenta isso, ele tem uma experiência muito forte com Deus no início do seu reinado. A Bíblia diz que ele buscou a Deus. E quando ele buscou ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus lhe deu força, Deus lhe deu sabedoria, ele conseguiu trazer o povo novamente aos trilhos, ele está caminhando com Deus, ele tem essa experiência que eu já vou falar para você, mas lá no final, que a gente leu aqui em Isaías, depois de muitos anos, o profeta Ezequias, ele chega lá, o profeta Isaías, ele chega ao rei Ezequias e diz: Ezequias, rei, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu fico imaginando essa cena, porque o Ezequias, ele está enfermo, a Bíblia diz que está com cheio de feridas, de úlceras. E Deus usa o profeta Isaías, para Isaías chegar para Ezequias e dizer: ó rei, eu tenho um recado de Deus para você. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Olha que recado que Isaías leva para Ezequias. E aí, o que você vai fazer? Quando você recebe um recado desse? É o que acontece aqui com Ezequias. O profeta Isaías chega e diz para ele: cara, tu vai morrer, vai fazer o que agora? Se fosse nós, o que vamos fazer agora? Porque de repente chega lá para você, alguém diz: olha, não vai dar certo, o que tu está fazendo não vai dar certo, o que tu está fazendo não tem jeito, não tem cura. De repente o exame, o resultado do exame, o diagnóstico não tem cura. Aí eu disse que é difícil de imaginar essa cena, porque nós cristãos que servimos ao Senhor, quando a gente recebe uma notícia ruim, um diagnóstico, ou alguma circunstância que a gente está enfrentando, de uma enfermidade, ou de um desemprego, alguma coisa, a gente diz assim: olha, não importa o que estão dizendo, porque a última palavra sobre a minha vida é de Deus. Amém? É verdade, é de Deus a última palavra. Aí eu te pergunto: e quando Deus diz que tu vai morrer? E quando Deus diz assim: olha, tu vai morrer, vai correr para quem? Porque o Isaías, ele não está falando bobagem. Isaías é o profeta, Isaías é um homem de Deus. Ele não está falando da boca para fora. Ele não está trazendo um recado, algo da sua cabeça, seu pensamento, algo de si. Não, ele está trazendo um recado de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele não está falando coisa só por falar. E aí você pode pensar: se Deus falou, acabou mesmo. Agora acabou. Agora não tem mais saída. Agora não adianta eu correr. Para aí. Mas então o tema estaria errado.
Porque o nosso tema hoje é: parece o fim, mas existe uma saída. Existe uma saída. Em Deus há uma saída. A gente acabou de ler que então o Ezequias, ele recebe essa notícia. Ainda bem que é o profeta Isaías que levou, porque eu disse aqui, se fosse um líder de aprisco que tivesse que dar esse recado, seria mais ou menos assim. Porque o líder, ele ama, né? O líder de aprisco ama e abraça, e chega e ele diz assim: ô rei Ezequias, nós estamos juntos, certo? Eu te amo, camarada. Eu estou contigo porque der e vier. Olha, pode contar comigo até as últimas circunstâncias. O líder é assim, cheio de amor. E é verdade, os nossos líderes nos amam. Mas o profeta, ele chega lá e diz assim: ô Ezequias, tu vai morrer. E vira as costas e sai. Ele virou as costas e saiu. E talvez você está enfrentando alguma circunstância na tua vida, seja no teu trabalho, na tua saúde, no teu trabalho, na tua empresa, família, ministério, eu não sei. E você pode estar pensando, olhando para o redor e pensando: não tem mais jeito, não tem mais como. Deus te trouxe hoje nessa noite, nesse lugar, para te dizer: ainda existe uma saída. Ainda há uma saída, existe uma saída. E o primeiro tópico, o primeiro ponto dessa ministração que eu quero compartilhar com você, pode anotar aí: a oração tem poder de mudar as circunstâncias. A oração tem poder de mudar as circunstâncias, porque ainda Deus continua fazendo milagres. O nosso Deus continua operando milagres. Ele é o Deus do impossível. Palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Amém? Então a oração tem poder de mudar as circunstâncias. E quando a gente olha para Ezequias, a gente aprende isso. Precisamos crer que a oração pode mudar as circunstâncias. Não tem como você dar o próximo passo para encontrar uma saída para a tua vida. Não tem como dar o próximo passo. A oração, você precisa crer que a oração pode mudar, porque aqui é uma base para nós. Muitas pessoas estão desistindo de orar. Tem pessoas que nem oram mais. Elas chegam aqui e dizem: ora por mim. E não está errado pedir oração. É bíblico. É bíblico pedir oração. Mas você vem e quer receber oração, mas às vezes você mesmo não crê na tua oração que você faz a Deus. Porque se a gente vai olhar para a história do rei Ezequias, quando ele recebe a notícia, ô Ezequias, o Isaías dizendo para ele: Ezequias, eu trouxe o recado de Deus, tu vai morrer. Ele não diz: profeta, volta aqui, ora por mim. Ele não faz isso. Ô profeta, volta aqui, derrama óleo na minha cabeça, me unge, faz alguma coisa. Ele não faz isso. Aliás, o profeta já tinha vazado, o profeta já está saindo. Deu o recado e foi embora. Ezequias orou. Ezequias imediatamente se vira para a parede e começa a chorar e a orar. É interessante, e eu quero te perguntar para você: o que será que levou Ezequias imediatamente se virar para a parede e começar a chorar e a orar? O que será levou Ezequias a fazer isso? Essa experiência que Ezequias tem de virar para a parede e orar, ele já tinha aprendido muito antes. Aí eu volto para o pano de fundo que eu falei ali. Quando Israel está sendo subjugado pela Síria, que os reis antecessores a ele estavam pagando tributos à Síria. E quando Ezequias assume, ele para com tudo isso. E ele então leva o povo a servir a Deus, ele está fazendo tudo certo. E ele tem essa experiência de virar para a parede e começar a orar. Por quê? Porque ele já tinha tido uma outra experiência com Deus. Há outros homens na Bíblia que perderam a oportunidade de marcar o nome deles na história de Israel. O próprio Saul, quando ele foi confrontado, ele virou, ele foi orar.
Ele virou para a parede e começou a orar e chorar? Não, a gente sabe que não. Quando ele é confrontado, ao invés de ir orar e buscar ajuda em Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele tenta negociar com o profeta Samuel. Ele diz: ô profeta, vamos fazer o seguinte, finge aí que está do meu lado, para o povo não perceber que Deus já não está mais comigo. Ele tentou manter as aparências. Ele não foi orar, ele não recebeu aquele confronto, e não foi se arrepender e buscar em Deus uma saída. E qual foi o final da vida de Saul? Foi trágico. Morreu. Ele morreu porque não foi buscar no Senhor uma ajuda, uma saída, mas ele tentou manter as aparências. E quando a gente tenta manter as aparências, ao invés de nós encontrarmos a saída que Deus tem para nós, quando a gente tenta manter as aparências, nós começamos a cavar um buraco para nós ir mais profundo ainda. Foi o que aconteceu com Saul. Ele perdeu a oportunidade de marcar a história de Israel. Por quê? Porque se distanciou de Deus. Mas Ezequias ao contrário. Ezequias fez muito ao contrário. Vamos relembrar. Está lá em Reis, 2 Reis capítulo 18. Eu vou ler para você. Só anote aí. Do 13 ao 16. Vai dizer assim: porém no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo, das obreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu para o rei da Síria. Gente, quando ele assumiu o reinado, ele pede o favor de Deus e a sabedoria de Deus. Deus abençoa ele, Deus dá coragem para ele, Deus dá ousadia para ele. Ele começa a romper, a nação começa a corresponder, está dando tudo certo. Depois de 16 anos, quando está tudo indo muito bem, de repente, apareceu o Senaqueribe, que nem eu falei para vocês, para tocar horror. E Senaqueribe, quando aparece, qual é a reação de Ezequias? Mas o que foi? Eu estou só resumindo para você, está ali no texto. O que foi? O que está acontecendo? Senaqueribe chega para Ezequias e diz: ué, tu não é o cara? Está indo tudo bem, tu resolveu, tu fez isso, tu parou de pagar impostos, tu parou de pagar os tributos, tu é o cara, tu é o bonzão. Agora nós vamos invadir aí. Ele já viu tomado outras cidades. Aí então Ezequias, ele: para aí, só um pouquinho, Senaqueribe, vamos negociar. E quando ele vai negociar, a gente viu aqui, ele deu todo o seu ouro, toda a sua prata, e também entregou na mão de Senaqueribe até o que não era dele, que era do templo do Senhor. Ele deu tudo. Mas daí Senaqueribe veio, ainda mesmo assim manda o seu melhor comandante, manda o seu exército poderoso. E aí o Ezequias diz: para aí, mas eu não tinha negociado. Quem disse, né? Falando aqui, trazendo para a nossa atualidade, aqui Senaqueribe dizendo: quem disse que eu não ia, que eu queria o teu dinheiro e ia desistir de tudo isso? Porque parece que Ezequias tentou resolver a situação, não tentou? Tentou. Ezequias tentou dar o seu jeito, tentou, só que entendam, meus irmãos, quando a gente tenta dar o nosso jeito, quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, a gente não vai encontrar a saída que Deus tem para nós. Quando a gente tenta dar o nosso jeito, nós estamos cavando um poço para a gente ir mais profundo ainda. Ele tentou dar o seu jeitinho. Ele entenda, não tem negócio com o inimigo. Para nós também não há concessões com o mundo. Não podemos negociar com o mundo. Não podemos haver concessões na nossa vida. Não pode haver concessões com o pecado. Não pode. Nós precisamos ver e aprender com Ezequias. Ele entregou tudo, achou que tinha resolvido. Ele achou, agora acabou a situação. Uau, resolvi, dei meu jeito. Eu aprendi no exército em 98 que nada que esteja tão ruim que não possa piorar. A situação dele piorou porque agora o exército vem com uma estratégia. A estratégia de Senaqueribe é a seguinte: é cercar a cidade.
Porque se você vai para a guerra, na batalha, era soldado contra soldado. Agora não, a cidade está cercada, ninguém entra e ninguém sai. E a Bíblia vai dizer que eles foram para o arqueduto principal, para a fonte. E os guerreiros estão no muro, e eles estão ameaçando o povo, dizendo: olha, falem para Ezequias se render. Convençam Ezequias a se render, porque senão vocês vão morrer. Nós vamos tomar tudo para nós vamos passar a espada em vocês. Eles estão ameaçando, eles estão amedrontando o povo, e eles estão lá cercados. Ah, mas Roberto, a cidade era fortificada com os muros, é verdade, mas uma hora a comida vai terminar, a água vai terminar. Parece uma situação sem saída. É a primeira experiência que Ezequias vai ter, e quando ele recebe a carta do rei da Síria, você pode ler depois em casa. Quando ele pega, ele recebe essa carta. Quando ele acaba de ler a carta que eu li com vocês ali em 2 Reis, o que Ezequias faz? A Bíblia vai dizer que Ezequias vai para o templo, e ele coloca aquela carta diante do Senhor, e ele começa a clamar ao Senhor. Queridos, a oração, você precisa crer que a oração tem poder para mudar as circunstâncias. Parecia uma situação impossível para Ezequias, mas quando ele vai para o templo, ele coloca essa carta diante de Deus. A Bíblia diz que o Isaías vem lá e traz uma notícia para ele: é o seguinte, Ezequias, fica tranquilo, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu, Ezequias, a tua oração. E é o seguinte, Senaqueribe vai receber uma notícia: quando ele voltar, os filhos dele vão matar ele lá no templo do Deus deles. E outra, mas e os 185 mil soldados? Você pode ler depois na Bíblia. Um anjo, numa noite, passou a espada em 185 mil soldados. É a primeira experiência que Ezequias tem com Deus. Por isso que quando ele recebe a notícia que ele vai morrer, ele sabe para onde ele deve correr, ele sabe para onde ele deveria buscar socorro. Queridos, entenda, a tua oração diante de Deus tem poder, o teu clamor diante de Deus tem poder. Não importa a situação, a circunstância, corra para a presença do Senhor, derrama as tuas lágrimas, coloque diante do Senhor. Ele tem uma saída para você. Existe uma saída, é a primeira experiência que ele tem, e eu creio com muita convicção no meu coração, que esta experiência que ele tem com o Senaqueribe, quando ele recebe essa notícia que ele vai morrer, ele corre para os braços do Senhor, porque ele sabia onde ele podia encontrar socorro, ele sabia onde ele tinha a resposta. Ele experimentou o seu primeiro milagre, um milagre extraordinário. Então, se você que está aqui nessa noite, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma saída, o primeiro passo, se você quer experimentar hoje um milagre, o primeiro passo é crer que a tua oração tem poder. Pare com esqueça, às vezes a nossa racionalidade, ela faz com que a gente não creia mais nessa oração. E nesta noite, então, repreenda toda a incredulidade que está sobre tua vida, e creia que a tua oração diante de Deus, Ele ouve, e Ele tem uma resposta, uma saída para você. A saída, quantas vezes essa racionalidade, ela rouba a nossa fé, mas a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Você está aqui nessa noite, talvez você tenha muitos motivos para não estar aqui. Nós estamos num feriadão, alguns voltando da sua, não é dizer férias, mas da seu feriadão aí, da sua viagem, do seu passeio, cansado. Mas se você veio aqui, eu creio que você veio aqui porque você tem fé. Eu creio que se você veio aqui porque você crê. Então, nesta noite, não deixe essa incredulidade, essa racionalidade impedir de você encontrar a saída que Deus tem para você. Porque Ele tem uma saída. Você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui para adorar a Ele, eu sei disso. Mas eu também quero te ajudar, que a tua oração individual, a tua oração diante do Senhor, ela tem poder para transformar a tua realidade. Ela tem poder para transformar as circunstâncias.
Faça como Ezequias. Se derrame diante de Deus, crendo que Ele pode sim mudar a tua situação, crendo que Ele pode nesta noite ainda trazer um milagre sobre a tua vida, porque a oração é uma ferramenta poderosa, não para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra. Por isso, creia que a tua oração diante de Deus, ela tem poder. Aonde tem oração, tem a manifestação da glória e do poder de Deus. Amém? O próprio Senhor Jesus diz: orai sem cessar. Ele está dizendo: olha, vocês têm que estar constantemente diante de mim, clamando, orando, me buscando, se relacionando comigo. Tiago 5,16 vai dizer que a oração do justo pode muitos seus efeitos. É a tua oração, é a tua oração. E nesta noite faça como Ezequias, creia que a oração tem poder. Amém? Segundo ponto, assim como Ezequias, além de crer que a oração pode mudar a tua situação, você precisa entender que uma vida sincera diante de Deus é um bom argumento. Uma vida sincera diante de Deus. Olha o que Ezequias, ele vai dizer no versículo 3, ali no capítulo 38. Ele vai dizer, ele se vira para a parede, ele está chorando, ele começa a dizer: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Meus irmãos, sinceridade, uma vida sincera diante de Deus, é um bom argumento. O argumento de Ezequias não é o relacionamento de outra pessoa. Ele está dizendo, como eu tenho te servido. Ele está falando dele. Ele está falando da sua vida, no Almeida atualizado e corrigido e fiel. Fica assim, ó: ah, Senhor, suplico-te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E a Bíblia vai dizer que ele chorou. Deus não tem alegria, Deus não tem prazer em ouvir um homem, uma mulher fazendo uma oração hipócrita. Deus não tem prazer em ouvir uma oração fingida, falsa. Deus não tem prazer, mas uma vida sincera é um bom argumento. Aí você pode dizer, tá, Beto, mas Roberto, é o seguinte, crer no poder da oração é fácil, mas ter uma vida sincera aí, lascou para mim, estou fora, desse tópico aí, moiou, não vai mais, porque eu não estou tendo uma vida sincera diante de Deus. Você pode pensar, mas olha, eu só estou dando uns miguezinhos na minha oração aí, não tem como eu ser sincero. O Ezequias podia ser sincero, mas eu não posso. Queridos, você não está no estádio, você não está no cinema, a gente só vai dia 26 para o cinema. Você está na casa do Senhor. Você está na casa de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite. E você pode chegar diante dele com sinceridade e dizer: Deus, olha, eu até creio no poder da oração, mas até aqui eu não tenho tido uma vida sincera contigo. Você pode vir diante de Deus nessa noite e dizer: Deus, eu preciso consertar. Eu preciso também ter uma vida como a de Ezequias diante de ti. Eu preciso mudar, eu até não creio na oração, eu creio, mas nesse tópico aí da sinceridade, uma vida de sinceridade diante de ti, eu não estou bem, mas eu quero ter uma intimidade contigo. Nós somos ensinados aqui, que nós precisamos ter um relacionamento com Deus, precisamos ter o nosso tempo com Deus. Então nessa noite, você está na casa do Senhor para consertar isso também. Peça para Deus mudar isso na tua vida, para que você possa ter uma vida sincera diante dEle. Pede para Ele nessa noite: Deus, eu reconheço que eu tenho errado, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente, me ajuda. Tem sido difícil, mas eu quero. Que Deus nessa noite, Ele te ajude, querido, a mudar de atitude, porque mesmo que pareça o fim para você, eu trouxe nessa noite o recado de Deus para a tua vida: existe uma saída. Existe uma saída. Independente do que você esteja enfrentando, existe uma saída. Jesus conta
que um certo fariseu, ele levantava as mãos para cima e orava: olha, graças a Deus que eu não sou igual a esse publicano, eu tenho sido fiel, e eu sou bom, e eu sou isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que havia um publicano fazendo uma oração também, e a Bíblia diz que ele não conseguia nem erguer o rosto, e dizia: Deus, se propício a mim, um pecador. E a Bíblia vai dizer que ele foi justificado com a vida sincera diante de Deus. Seja sincero diante de Deus, use os seus argumentos, não adianta usar o argumento dos outros. Olha, Deus, eu não estou sendo tão sincero, mas olha aqui a minha esposa, meu filho. Não, Ezequias está dizendo: eu tenho sido. É você que precisa pedir para Deus essa noite: Deus, eu quero mudança, eu quero transformação, eu preciso também ter um argumento desse na minha vida, eu quero ser sincero. Terceiro ponto, uma vida de obediência também é um bom argumento. Uma vida de obediência é um bom argumento. É a orientação para nós essa noite. Além de crer no poder da oração, além de ter uma vida sincera diante de Deus, nós precisamos ter uma vida de obediência. Ele vai dizer: eu tenho feito o que tu aprovas, sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. Uma vida de obediência. A vida de Ezequias, olhando para Ezequias, nós vamos aprender que Deus faz o que o homem quiser, quando o homem faz aquilo que Deus quer. Pois a palavra de Deus vai dizer que Jesus falou: vocês serão meus amigos quando vocês fazerem aquilo que eu mando. A obediência é um ótimo argumento. A obediência é um ótimo argumento se você precisa de uma saída. Às vezes a gente tem dito, para viver uma vida de obediência, a gente tem que dizer não para muitas coisas. É não para a nossa carne, é não para o pecado, mas a gente diz não, às vezes, até para coisas que não é pecado. A gente quer abençoar alguém, a gente diz não para algumas coisas, para ver que a pessoa seja abençoada. É obediência. Uma vida de obediência é um bom argumento. Se você talvez também diga: mas o primeiro tópico eu fui bem, no segundo mais ou menos, no terceiro agora foi de vez. Conserta isso hoje diante de Deus. Venha diante de Deus nessa noite e diga: Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não tenho sido obediente, mas a partir de hoje eu quero mudar isso na minha vida. Amém? Deus quer trazer uma saída para você nessa noite. Independente da situação, seja na família, seja onde for, Deus tem uma saída. O quarto ponto é onde eu quero ficar mais tempo, e daqui eu encerro, mas é o quarto ponto, ele vai ser um pouco mais longo. Buscar a Deus com intensidade. Buscar a Deus com intensidade. Se expor diante de Deus é algo sobrenatural. Meus irmãos, tente olhar comigo e imaginar comigo, porque eu dizia aqui, eu tenho alguns textos que eu começo a ler, eu fico imaginando, eu entro na história, eu tento imaginar a cena. Tente imaginar comigo ali o versículo 4, quando Ezequias está na parede chorando, se derramando. A Bíblia vai dizer que quando Isaías chega e diz para Ezequias: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque Deus vai te dizer que tu vai morrer. Imediatamente ele se vira para a parede e começa a chorar, e a orar, e a clamar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Isaías está descendo a escadaria do palácio, e quando ele está descendo a escadaria do palácio, Deus vem para Isaías e diz: Isaías, eu tenho um recado para o Ezequias. Aí eu fico imaginando o Isaías dizendo: tá bom, já entreguei o recado para ele. Não, é outro. É outro. Volta lá e diz para ele: queridos, preste atenção nisso aqui que é precioso. Diz para ele que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi o clamor dele. E vi as lágrimas que ele tem derramado. Ele se expôs,
ele está com intensidade buscando a Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus diz assim, diz para Ezequias, que eu estou entregando, dando a ele mais 15 anos de vida. Eu estou respondendo a oração dele, eu estou respondendo o clamor dele, eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Isaías, beleza, tá bom, Senhor, eu vou lá. Quando Isaías chega lá para entregar o recado, rei, eu tenho um recado de Deus para você. Pode mandar, já tinha dito que ele ia morrer mesmo, né? Fala o que tu quer, olha, Deus ouviu o teu clamor, e Deus manda te dizer que vai te acrescentar 15 anos de vida. Beleza, tá bom, só que não acaba aqui, queridos. Por isso que a gente está dizendo desde o início, para você interagir com a palavra, que talvez num culto como esse, talvez lá no aprisco, no florescer, homens de honra, confraria, no retiro, você ouve, Deus manda dizer para você, olha, eu estou te acrescentando 15 anos, eu estou trazendo a resposta que você precisa, eu estou trazendo a solução que você precisa. Aí você, às vezes, nós pensamos, tá bom, Deus disse que vai trazer a solução, Deus disse que ouviu a minha oração, mas e daí? Meu marido ainda não voltou, eu continuo desempregado, o meu filho está perdido nas drogas, o meu marido perdeu, eu não sei mais o que fazer, continua dando tudo errado, e ainda está dando tudo errado na minha vida, eu estou doente. Mas ele não conseguiu nem argumentar, quando ele recebe de Deus o recado, que Deus estava acrescentando na vida dele, 15 anos. Deus não espera ele nem argumentar, Deus ainda diz para ele assim, é o seguinte, Ezequias, eu tenho um sinal para você. Qual o sinal que você quer? Escolhe. Você quer que a sombra avance? Ou você quer que a sombra retroceda? Ezequias pensou, se avançar dá para confundir. Eu vou escolher retroceder. E a Bíblia vai dizer que ele vai lá na escadaria. E quando ele está olhando para a escadaria, a sombra está avançando. De repente a sombra para. E a sombra dá uma retrocedida. Apenas algumas pessoas entenderam. Apenas umas 3, 4 pessoas entenderam. Esse é o momento que eu disse aqui, se você entende, você atira o chapéu para cima e dá uma glória a Deus. Só para mostrar para um homem, só para mostrar para um homem que ele se importava com aquele homem, para mostrar para aquele homem que ele amava, Deus parou tudo. Deus parou o movimento de translação da terra em volta do sol. Deus parou para provar para um homem que ele se importava com ele, que ele ouviu a oração dele, que ele o amava. Queridos, para uma pessoa Deus fez isso. Se for o caso, ele vai fazer qualquer coisa. Ele para o sol, ele para tudo, para mostrar para você que ele se importa contigo, que ele tem uma saída para você, ele tem uma resposta para você, ele tem saída. Mesmo que pareça que não existe, você olha para o seu redor, não vê saída. Ele faz qualquer coisa para provar para você que ele te ama, que ele se importa contigo. Se você acha que é pouco retroceder, se você acha que é pouco parar o sol, parar o movimento de translação, ele já fez infinitamente mais. Porque a Bíblia vai dizer que ele deu o único filho, para provar para você que ele te ama, que ele se importa contigo, para provar para você que ele tem uma saída, sim. Mas você, às vezes, a gente fica pensando na nossa racionalidade, quando será? Daqui a pouco melhora, daqui a pouco vai acontecer.
acontecer. Não, nesta noite eu estou falando a coisa certa, para a pessoa certa, que veio no lugar certo. Deus tem uma saída para você, Ele tem a solução que você precisa, Ele tem a resposta que você precisa. Mas você precisa buscar a Deus com intensidade, como Ezequias fez. Ezequias creu, Ezequias chorava, ele se derramava, talvez gritava na presença de Deus, com intensidade. Às vezes nós não fazemos isso, nós não buscamos com intensidade, nós não cremos na nossa oração, não temos uma vida sincera, não somos obedientes. O mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo que nós servimos hoje. Ele é imutável, Ele é imutável, Ele não mudou. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nesse lugar. Ele tem a saída que você precisa, Ele tem a resposta que você precisa. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa na Bíblia que buscava Deus com intensidade? Há muitos relatos na Bíblia de homens e mulheres que tiveram suas situações revertidas, que tiveram situações que pareciam impossíveis serem revertíveis, simplesmente porque se derramaram na presença do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e você chegou aqui com um diagnóstico que parece impossível. Eu quero dizer para você que nessa noite, se você se derramar na presença do Senhor, Ele vai reverter essa situação. Ele vai reverter essa situação. Ana, mulher, esposa de Elcana, você conhece a história. Ana todo ano descia, ano após ano, ela descia até o templo para adorar ao Senhor. E como é que será que Ana buscava o Senhor? Era com intensidade, queridos. A Bíblia vai dizer que ela buscava Deus com tanta intensidade, ela está clamando com tanta intensidade, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. Ela não conseguia mais nem falar, ela só balbuciava e gritava, talvez chorava na presença de Deus. E o profeta, o sacerdote vai dizer para ela: você está fazendo o que aqui, bêbada, embriagada? Ela vai dizer: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher aflita. E eu estou buscando uma resposta no Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela fala, está buscando a Deus. E o sacerdote vai dizer: olha, que Deus conceda o que você está pedindo. No outro ano ela estava com Samuel nos seus braços. Reverteu uma situação, porque na presença de Deus ela se derramava, ela clamava ao Senhor. Mas nós somos cheios de regrinhas. Nós somos cheios de regrinhas. Esqueça as regras e se derrame na presença do Senhor. Esqueça as suas regras, a sua racionalidade, e abre o coração e rasga na presença do Senhor, porque Ele se importa. Quem mais está interessado de colocar a saída diante dos teus olhos é o Senhor Deus. Por isso, nessa noite, se derrame diante dEle, com sinceridade, com muita intensidade, porque Ele tem a saída que você precisa, Ele tem a resposta que você precisa. Eu estou dizendo desde o início dessa mensagem, para você interagir comigo, porque você pode estar pensando: mas Deus me ouve de onde eu estiver. É verdade, mas nessa noite Ele quer ver você no altar dEle, se derramando, sendo sincero, dizendo: Deus, eu preciso mudar, mas eu tenho essa situação, e eu ouvi nessa noite, e eu creio na oração, eu creio que eu preciso ter uma vida de obediência, eu sei que eu preciso ser sincero diante de Ti, mas Deus, eu estou aqui, me derramando na Tua presença. Deus tem uma saída para você, independente do que falaram para você, independente do diagnóstico, do prognóstico, independente
independente do que disseram para você, nesta noite, Deus tem uma saída, e Ele quer colocar diante dos teus olhos, mas quem decide é você. Atire sua racionalidade de lado, suas regrinhas de lado, e se derrame na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui na noite, Ele é o mesmo ontem e hoje, será sempre eternamente. E eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. Eu vou te dar alguns minutos. Eu vou ser bonzinho contigo. Porque Ezequias não precisou de muito tempo. Quando Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, a Bíblia diz que imediatamente ele se vira para a parede. O profeta nem tinha saído descido a escadaria. Deus já tinha vindo com a resposta. O coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. O coração quebrantado, Deus não rejeita. O coração quebrantado encontra a resposta no Senhor. Deus nessa noite quer soprar fogo sobre a tua vida. Ele quer que você se exponha diante dEle. Ele quer que você se derrame diante dEle. Por isso eu quero te convidar a sair do teu lugar. Não fique com vergonha. Você está na casa do Pai. Um filho e uma filha, ele não tem vergonha de chorar diante do pai e da mãe, dos irmãos, quando ele precisa de alguma coisa. Nós somos uma família. A igreja é uma família, querido. Mas nessa noite eu te convido, vem colocar diante do Senhor, vem colocar diante dEle a resposta que você precisa. Que nesta noite você vai experimentar a mesma experiência que Ezequias teve. Mas você precisa crer. Então saia do seu lugar correndo. Não vai ter líder nenhum aqui na frente orando. Mas você vem correndo e se derrame na presença de Deus. Venha correndo aqui para frente. Porque uma coisa é certa. Se você se derramar diante de Deus nessa noite, é impossível. Se você se derramar diante de Deus nessa noite, é impossível você ficar sem resposta. É impossível você ficar sem resposta. Mas você precisa se derramar diante do Senhor. Derrama o teu coração, derrama as tuas lágrimas, se quebrante diante dEle, conserte o que precisa ser consertado. Mas não volte para casa. Não volte para casa sem tomar essa atitude, sem fazer isso. Porque Deus tem uma saída para você. Seja na tua família, seja na tua saúde, seja no teu trabalho, na área profissional, independente da área. Parece que você está sem resposta, não há mais saída. Não, existe uma saída. Existe uma saída, querido. Por isso corra para a presença do Senhor nessa noite. Corra para a presença do Senhor. Derrame suas lágrimas. Tenha essa experiência que Ezequias teve. Porque Deus tem uma saída para você. Venha. Venha, não fique aí. Não esteja resistente. Não fique pensando: ah, mas aqui onde eu estou, só se você não tiver como vir. Mas se você puder vir, vem correndo. Porque a saída está diante dos teus olhos. A saída está diante dos teus olhos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Creia na oração que você está fazendo. Ninguém vai orar por você. Ninguém orou por Ezequias. É Ezequias que fez a sua oração. Faça a tua oração nesta noite. Creia na oração que você está fazendo. Seja sincero. Diga para Deus se você tem sido obediente. Se você não tem sido, diga que você quer ser. Conserte. E também se exponha. Busque Ele com intensidade. Você tem alguns minutos. Faça isso. Faça isso em nome de Jesus. Você que não vem até a frente, feche teus olhos, por favor.
Feche teus olhos, porque aqui na frente tem pessoas que estão encontrando a saída que precisavam. É uma noite de respostas, é uma noite de milagres, é uma noite do extraordinário, é uma noite de um impossível acontecer, mas precisa se derramar na presença do Senhor. Se derrame, se derrame, se exponha, se exponha. Diga para o Senhor que você precisa consertar. Ah, Senhor, ah, Deus, nós ouvimos o teu recado, Senhor. Nós ouvimos o teu recado, Senhor. E aqui na frente, Senhor, tem homens e mulheres, Senhor, se quebrantando na tua presença. Estão derramando o coração diante de ti. Assim como tu disse, Senhor, que tu ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas dele. Nessa noite tu está vendo, Senhor, as lágrimas que estão sendo derramadas. Tu está ouvindo o clamor que está sendo feito. Deus, em nome de Jesus, que eles experimentem nesta noite a mesma experiência que Ezequias. A situação que parecia impossível ser revertida, seja um diagnóstico médico, seja, Senhor, uma porta que precisa, Senhor, ser aberta. Tu abre portas onde não há portas. Vem nesta noite, Senhor, com a provisão. Vem com a resposta dos meus irmãos, Senhor. Pois impossível não existe em ti. Não há limite para ti, Senhor, nós reconhecemos isso. Que eles experimentem nessa noite, que seja um divisor de água, Senhor, na vida deles. Que seja o começo de uma nova etapa nesta noite, Senhor. Que pessoas que já estavam sem esperança, que já não viu mais saída, mas que nesta noite tu, Senhor, coloca diante dos olhos deles a resposta. Tu coloca diante deles a solução. Tu está colocando diante deles, Senhor, a saída que eles nem acreditavam mais que existia. Ah, Senhor, eu creio que nessa noite é uma noite de milagres. Eu creio que é uma noite do extraordinário. E eles estão aqui, Senhor, estão sendo sinceros diante de ti. Estão, Senhor, derramando suas lágrimas diante de ti. Estão te buscando com intensidade. Estão se expondo, porque eles precisam de uma saída. Vem sobre a vida deles nessa noite, Senhor. Vem sobre eles nessa noite, Deus. Ouviremos testemunhos desta noite, Senhor. Nós ouviremos testemunhos desta noite, Senhor. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Não há limites para ti. Tu é criador de todas as coisas. Basta uma palavra tua, Senhor, e as coisas acontecem. Libera uma palavra sobre eles nessa noite, Senhor. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 É noite de milagres. Deus está colocando saídas diante de vocês. Deus está trazendo a resposta que vocês precisavam. Chegou o teu dia. Chegou a tua resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Ele nos ama. Aleluias. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias.
favor. Fique de pé, por favor. Me ajuda a levantar esses irmãos aqui. Ajuda a levantar esses irmãos aqui, por favor. Ajude eles a levantar. Por favor, ajude eles a levantar. Aleluias. Aleluias. Agora você pode abraçar a pessoa que está perto de você e dizer para ela: chegou a tua resposta. Profetiza, chegou a tua resposta. A saída está diante dos teus olhos. Chegou a tua resposta. Chegou a tua resposta. Chegou a tua resposta. Chegou a tua resposta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chegou a saída que você precisava. Chegou a resposta que você tanto buscava. Chegou. Chegou. Celebre. 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 Pra te encontrar. Histórias, mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se